Tudo bem, gente? A gente começou nesse domingo uma série de mensagens pensando no ano de 2019. Nós vivemos 2018 e já nos seus 45 do segundo tempo, já podemos olhar para trás e ver como chegamos até aqui. Algumas coisas não podem mais ser mudadas, acredito que poucas coisas possam ser alteradas e, portanto, precisamos começar já a fazer a contabilidade do que fizemos de certo e fizemos de errado. E por isso queria convidar você a fazer essa autoanálise ou a fazer esse exame pessoal, não com a luz de um pensamento reflexivo, passivo, pesaroso, ou mesmo muito feliz porque 2018 foi muito bom, ou muito triste porque 2018 foi um ano de lutas, mas fazendo o exame falando, e daqui para frente? O que eu posso fazer em 2019? O que fiz de certo que eu posso melhorar, o que fiz de errado que eu posso consertar, o que eu devo consertar. E por isso acredito que o Evangelho, acredito que a Palavra de Deus tenha respostas preciosas para nós. Com esse intuito a gente leu Romanos capítulo 1, eu li do verso 14 ao verso 17, Paulo escreve assim: Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que no depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando a gente lê esse capítulo 1 de Romanos, a gente, ou pelo menos para mim, parece que Paulo é um pouco bipolar, ele está se apresentando, ele está agradecendo a oportunidade, diz que há algum tempo gostaria de ter estado com aquela igreja e estava sendo impedido, e do nada ele começa essa fala que lemos aqui: olha, eu sou devedor a gregos e a bárbaros, eu sou devedor a sábios e a ignorantes, eu me entendo como um devedor. Nós geralmente focamos no ápice da fala de Paulo, dessa primeira parte, em que ele exclama: eu não me envergonho do Evangelho. Mas o que leva Paulo a falar isso? Em que contexto Paulo está falando isso? Em que contexto nós precisamos pensar na nossa vida? Paulo se sente devedor, e essa expressão ela precisa ser muito bem pensada por nós. Quando Paulo se vê diante daquela igreja, ou se vê diante de qualquer pessoa, Paulo se sente devedor. Se a gente for pensar mais para frente, no capítulo 13, Paulo fala: olha só, a ninguém deveis nada, a não ser o amor. O que Paulo estava achando que devia? Óbvio que a resposta está nesse mesmo verso: o amor. E por que Paulo se sente devedor às pessoas? Porque ele se sente tão amado por Deus, assim como o apóstolo João exclama: o amor de Deus me constrange. Esse constrangimento diante de um amor imerecido nos leva a nos sentirmos devedores desse amor a outras pessoas. Essa dívida, esse constrangimento em que nós nos sentimos tão amados por Deus, nos leva a uma ação. A ideia é que não estejamos, e talvez esse possa ter sido um erro seu nesse ano, que não pode se repetir em 2019. Nós olhamos para o amor de Deus, um amor doado, um amor executado, um amor manifesto, um amor sacrificial, e nós estamos como contemplativos, observando: olha que amor maravilhoso. Enquanto esse objeto do amor esteve aqui, disse para nós: olha só, amem o próximo, assim como eu vos amei, eu quero que vocês se amem. Então essa dívida
nos leva, esse amor de Deus nos leva a nos entendermos como devedores diante das pessoas. Não devedores somente a Deus, e por vezes nós tentamos escapar com essas justificativas. Não, eu só olho para Deus porque eu sei do amor de Deus, porque esse amor de Deus nos leva a ter dívidas com as pessoas que nós estamos convivendo. Essa é a reflexão que precisamos fazer. Esse é o sentimento de Paulo. Eu sou devedor de todo mundo. Agora, toda vez que nós temos uma dívida, nós nos incomodamos com ela, ou esse deve ser o nosso sentimento. Essa dívida incomoda a gente e leva a gente a angariar recursos, angariar meios de quitarmos essa dívida, de pagarmos a dívida. E é isso que Paulo fala. Quando Paulo olha para as pessoas e se sente devedor, ele diz assim, de modo que, no verso 15, no depender de mim, eu estou pronto para anunciar o Evangelho, também a voz de Roma. Então, Paulo se sente pronto, e o termo aqui é ansioso, cotidianamente pronto, preparado para que no dia a dia eu carregue o Evangelho para vocês e para todo mundo. A minha dívida, olhar o amor de Deus, observar o amor de Deus, conhecer o amor de Deus por mim, olhar para mim e fazer aquela reflexão pessoal, olha, eu não merecia ser amado. Isso me leva a olhar para o outro e, para alguns, muitos, dizer, olha só, essa pessoa não merece ser amada, mas eu estou em dívida com ela. Não é uma questão de merecimento do outro, não é uma questão só, e por vezes nós pensamos no anúncio do Evangelho na perspectiva do outro. Olha, o outro está sem Deus, o outro não quer saber de Deus, o outro não conhece o Evangelho, o outro está indo para o inferno. Mas Paulo está apresentando para nós uma outra perspectiva. Eu estou apresentando o Evangelho por mim, porque eu estou em dívida. Eu me sinto devedor em apresentar esse amor que se apresentou a mim. E por isso eu estou pronto, eu estou disposto, eu estou disponível para Deus. E aqui há uma expressão no grego de uma ideia do dia a dia, de eu estar pronto diariamente, cotidianamente, continuamente a pregar o Evangelho. E aí Paulo diz porque ele está pronto. Porque se sentir em dívida, ele se sente em dívida com algo específico. Ele não se sente em dívida por estar todos os dias na igreja. Ele não se sente em dívida por se penalizar por um alto flagelo, por uma falsa espiritualidade, uma falsa santidade. Ele se sente disponível, ele se sente endividado em cumprir o mandamento do Senhor de irmos. E por isso ele fala, não me envergonho do Evangelho. Se Paulo diz para Timóteo que nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados, que não temos do que nos envergonhar, ele aqui nesse ponto usa o mesmo verbo grego, dizendo, olha só, eu não tenho essa vergonha do Evangelho. Se eu posso envergonhar o Evangelho com a minha vida, se eu tenho que lutar para me apresentar aprovado por Deus, para que eu não envergonhe o Evangelho, de uma outra forma eu faço isso porque o Evangelho não me envergonha. Eu não me sinto desonrado, e talvez essa seja uma das possibilidades de tradução, eu não me sinto desonrado de falar sobre o amor de Deus. Eu não acho que os assuntos espirituais sejam assuntos menores na sociedade de hoje. Mesmo nós estando ocupados em nosso trabalho, falando sobre mercado financeiro, política, sobre planejamento econômico, sobre segurança, sobre política externa e vários assuntos tão preciosos, mesmo que nós estejamos na nossa faculdade, falando sobre os projetos científicos, sobre métodos científicos, mesmo que nós estejamos na nossa cozinha, falando sobre a vida da nossa família, falando sobre os nossos intentos da vida, mesmo que nós tenhamos assuntos tão caros e tão relevantes para a sociedade e para nós, Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, pelo contrário, ele estava pronto, ele realmente acreditava que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é algo único, é algo poderoso, é algo que o move, é algo que ele carrega como uma forte bandeira, como um forte poder de persuasão. Se sentir devedor nos leva, ou nos sentirmos devedores, deve nos levar a uma compreensão de estarmos prontos a pregar o Evangelho.
um Evangelho que não nos envergonha, mas que, do contrário, essa compreensão do Evangelho, essa compreensão do amor de Deus, da minha necessidade do amor de Deus, da minha fragilidade, da minha pequenez, da vergonha que eu era para Deus, em que esse Evangelho me tornou alguém santo, alguém fiel, alguém amado, um filho amado de Deus. E isso me faz me sentir honrado em carregar esse poder e anunciar às pessoas. Que Deus te abençoe e que Deus te faça pensar em estar completamente disponível a viver esse Evangelho e a pregar esse Evangelho nesse ano ainda e no próximo ano. Que 2019 seja um ano pela fé, um ano cheio de fé, uma fé que nos move a cumprir o chamado do Senhor e a nos sentirmos honrados em manifestar o poder de Deus na vida do outro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.